Olá pessoal, meu nome é Letícia Cabral, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Hoje, diferentemente do habitual, eu não vou gravar um vídeo de caráter didático, e sim um depoimento pessoal acerca dos resultados que eu pude colher após a minha desintoxicação dos anticoncepcionais que eu já usei no passado. Eu havia prometido esse depoimento aos meus colegas e amigos do meu grupo de estudos do WhatsApp, o Healing Place, e aqui estou para repassar, dividir com vocês as minhas observações após essa desintoxicação. Eu me senti impulsionada a levar a cabo esse processo porque fiz uso de pílulas anticoncepcionais durante muitos anos e sempre tive a convicção, sempre tive uma percepção muito profunda de que eles me trouxeram sequelas principalmente a nível psicológico. Antecipadamente, o que eu tenho a dizer a vocês, mulheres, que estamos consumindo como água um veneno para nossas almas. Pessoal, primeiramente, é muito importante enfatizar que esse detox ou detox de quaisquer medicamentos que você já tenha feito uso no passado, existe toda uma lógica, uma metodologia por trás desse tipo de desintoxicação. Então, se você sentir que você também precisa se, entre aspas, desprogramar de algum medicamento que você já fez uso no passado, procure um homeopata capacitado em quem você confia para conduzir esse processo. O meu detox, em particular, ele foi conduzido com base no método do autor Tom Jensen, do homeopata holandês Tom Jensen. Então eu segui à risca todos os protocolos estabelecidos por ele em sua obra Fighting Fire with Fire. Na concepção de Jensen, o sistema endócrino ele ocupa a mais alta hierarquia humana, pelo menos fisiologicamente falando. E essa é uma concepção diferenciada porque, de acordo com o Dr. Praful, que é um autor consagrado no meio homeopático, de acordo até com Hering, na verdade é o sistema nervoso que ocupa, em termos fisiológicos, a mais alta hierarquia. Jensen ele tem uma convicção diferenciada. De acordo com a concepção dele, é o sistema endócrino que vai ocupar o mais alto nível hierárquico. Não é difícil, pessoal, a gente chegar a essa conclusão, porque se a gente for pensar bem, é através dos sinais emitidos pelos hormônios que são secretados por nossas glândulas que o sistema nervoso funciona. Então, o sistema endócrino, querendo ou não, é ele que emite sinais que vão determinar como o seu sistema nervoso vai responder, como ele vai se comportar. Não sei se vocês conhecem muito bem o funcionamento do nosso sistema endócrino, mas em resumo, fazer um resumo muito simplório aqui, pessoal, em resumo, o nosso sistema endócrino como um todo, ele funciona através de uma lógica de feedbacks. Então, dependendo da quantidade de hormônios que certa glândula secreta, dependendo do tipo de hormônios que aquela glândula está liberando ali nos nossos sistemas, serão liberados, produzidos um tipo específico de neurotransmissores. Então, o sistema endócrino, através desse sistema de comunicação com o sistema nervoso, feedbacks, como denominamos, ele vai reger todo o funcionamento do seu organismo, de forma geral, seu metabolismo, ritmo metabólico e assim por diante. Então, pessoal, quando eu faço uso de determinado hormônio sintético, o primeiro impacto que isso vai ter sobre a nossa fisiologia é a desorganização, é a quebra da harmonia do nosso sistema endócrino e, consequentemente, logo em seguida, o nosso sistema nervoso é afetado. E o sistema endócrino, pessoal, existe uma sinfonia muito fina que ele obedece para que ele funcione harmoniosamente. Qualquer tipo de distúrbio, como é o caso dos hormônios sintéticos, que é um distúrbio extremamente agressivo, antinatural para o organismo, qualquer quebra dessa harmonia sutil, dessa harmonia fina, isso já gera repercussões indesejáveis para o nosso organismo e que o nosso organismo tem muita dificuldade de reverter, muita dificuldade de reparar, porque, como eu já mencionei, é um equilíbrio muito delicado. Jensen, na verdade, pessoal, ele considera os tratamentos hormonais, aqui eu incluo as pílulas, que vou tratar desse tema aqui hoje, as pílulas GH, corticoides, testosterona, melatonina e assim por diante,
quando você ingere um hormônio sintético, você está quebrando esse equilíbrio refinado e sofisticado do nosso sistema endócrino. E Jensen considera essa quebra de equilíbrio do sistema endócrino com repercussões mais negativas que a dos antibióticos, por incrível que pareça. Nesse vídeo, pessoal, eu não vou tratar do método de Jensen, eu vou falar superficialmente sobre a linha de raciocínio dele. Só que Jensen, eu tenho um respeito muito grande pelo legado dele dentro da homeopatia, porque ele foi um dos primeiros autores, talvez um dos únicos, a considerar que estamos dentro de uma circunstância muito diferente da que Hahnemann vivenciou na época dele. E, consequentemente, a homeopatia ela precisa adotar estratégias diferentes para obter resultados de cura nos indivíduos. E Hahnemann, pessoal, na época dele, ele já considerava as doenças iatrogênicas muito mais agressivas que as doenças naturais, entre aspas. Então, isso é mais uma razão para a gente levar em consideração sequelas advindas de medicamentos, a importância de reverter essas sequelas principalmente. Um dado importante, pessoal, para quem não sabe, comprovadamente os medicamentos eles respondem pela terceira maior causa de morte do mundo. Então, pessoal, a gente está tratando de um tema aqui de suma importância. Estamos tratando de um tema do qual precisamos tomar consciência, porque estamos consumindo desvairadamente venenos, muitas vezes sem necessidade alguma. Mas então vamos nos ater aqui às pílulas anticoncepcionais, que é delas que eu gostaria de tratar especificamente nesse vídeo. Pessoal, para quem não sabe, nós mulheres só ovulamos porque a nossa glândula hipófise ela emite um determinado estímulo que repercute com produção de FSH. E o FSH ele vai viabilizar o amadurecimento de um óvulo ali para ser fertilizado. Então, sua hipófise emite aquele sinal para que FSH seja produzido. Se não há produção de FSH, não há ovulação. Então, os anticoncepcionais, quando nós tomamos as pílulas, basicamente elas sempre têm ali progesterona e estrogênio. As doses variam, o tipo de progesterona e estrogênio variam, mas a base dos anticoncepcionais é essa. Então, a mulher ela vai fazer uso da pílula e a produção de FSH ela é inibida, porque o seu corpo é enganado, entre aspas, ele entende que você está grávida. Então, consequentemente, não há necessidade de promover uma ovulação. Então, as pílulas elas vão enganar o seu corpo nesse sentido. Você não vai ovular porque você acha que está grávida. Ou seja, pessoal, o que a gente pode inferir a partir dessa constatação? Que você toma determinado medicamento para fazer com que uma parte do seu organismo não funcione. Então isso, pessoal, não é um remédio, isso é um veneno. Você toma um determinado remédio para parar de enxergar? Você toma um remédio para fazer seu intestino parar de funcionar? Você toma um remédio para fazer com que os seus rins parem de funcionar? Pessoal, então o absurdo você já consegue constatar a partir daqui. Você toma uma pílula para que o seu ovário pare de funcionar. É simples assim, essa constatação é científica, basta vocês estudarem, vocês vão chegar facilmente a essa conclusão. Pessoal, se vocês digitarem no Google, se vocês digitarem no YouTube, pílulas anticoncepcionais são veneno, prejuízos, malefícios das pílulas anticoncepcionais, vocês vão encontrar inúmeros depoimentos, inúmeros estudos científicos comprovando que as pílulas anticoncepcionais causam efeitos colaterais perigosíssimos na saúde feminina. Eu vou falar de alguns que já são amplamente divulgados. Trombose, conforme a revista americana BMJ, AVC, embolia cerebral e pulmonar, câncer de mama, de acordo com pesquisas publicadas na revista Cancer Research, glaucoma, de acordo com inclusive estudos conduzidos pela Academia Americana de Oftalmologia em Nova Orleans. Pessoal, quem não conhece, pesquisem a história da goiana Carla Simone Castro.
ela mantém uma página no Facebook chamada Vítimas de Anticoncepcionais Unidas a Favor da Vida. A Carla, para quem não conhece a história dela, após o uso das pílulas ela teve uma trombose cerebral seguida de nada menos, nada mais que 3 AVCs. Agora, pessoal, efeitos colaterais segundo Jensen, extraído de seu livro Fighting Fire with Fire. Problemas menstruais, infertilidade, libido baixa, secreções vaginais, secura vaginal, infecções na bexiga, desordens na glândula tireoide, hirsutismo, para quem não sabe, é o nascimento de pelos em áreas inapropriadas, como o ombro, no buço e assim por diante, cefaleias, enxaquecas, perda da feminilidade, câncer de mama, cistos nas mamas, problemas nas relações, sentimentos diminuídos de amor, problemas durante o parto, transtornos de humor, problemas com peso, na maioria dos casos, dificuldade para essa mulher perder peso, acne e constipação. Constipação aqui seria prisão de ventre. Pessoal, mas pelo que eu pude observar, o detox das pílulas anticoncepcionais não apenas revertem essas sequelas que eventualmente a mulher, infelizmente, possa ter colhido com o tratamento com pílulas, mas também reverte os malefícios da ingestão de hormônios femininos ou análogos de hormônios femininos por outras vias, como, por exemplo, os plásticos aquecidos. Nós já sabemos que eles liberam substâncias que vão se comportar como hormônios femininos, ou seja, eles incitam um processo chamado estrogenicidade. As carnes, a soja transgênica no leite, todas essas substâncias, todos esses alimentos também podem conter análogos de hormônios femininos, assim como as frutas fora de época. Na verdade, pessoal, vocês vão encontrar muito material, como eu mencionei, tratando das sequelas físicas das pílulas anticoncepcionais. Existe realmente muita coisa na internet, eu fiquei bem chocada com a quantidade de depoimentos que vocês encontram lá no Google, no próprio YouTube, mas o que pouco se fala é das sequelas psíquicas dos anticoncepcionais, e é justamente deles que eu gostaria de falar nesse vídeo através desse depoimento. Estudantes de homeopatia, o que eu digo a vocês é o seguinte, de forma bem simples e direta, os anticoncepcionais, de acordo com o que eu pude perceber, eles cancerinizam a mulher. Então, se eventualmente a mulher já é cancerínica, ela já vibra ali no miasma do cancerinismo, ela vai sentir uma exacerbação das tendências cancerínicas de forma muito mais acentuada. Letícia, não estudo homeopatia, não sei do que você está falando, não sei o que é miasma, não sei o que é cancerinismo, enfim, então vou explicar de outra forma para vocês. De acordo com Jensen, os anticoncepcionais, eles atrofiam o corpo etérico da mulher. Ah, Letícia, o que significa isso, corpo etérico? Basicamente, o corpo etérico ele vai governar a feminilidade da mulher, as atribuições femininas, a capacidade de reparação, de regeneração, de recuperação do próprio organismo. Essas são as atribuições fisiológicas, mas em termos psicológicos, o corpo etérico ele rege a feminilidade, o polo feminino do ser. Pessoal, a mulher, quando ela se torna menos feminina, ela se torna uma coisa. Porque a mulher, biologicamente falando, ela não é um homem, ela é uma mulher. Então, uma mulher sem feminilidade, pessoal, isso gera uma sequela psicológica tamanha na mulher que vocês não têm noção. É uma confusão de identidade muito grande. Sem a feminilidade, ela fica muito mais sujeita aos paradigmas culturais, que, querendo ou não, eles vêm masculinizando e despindo a mulher da sua feminilidade. Isso já é um processo naturalmente induzido pelos nossos paradigmas. Agora imagine uma substância que ainda exacerba esse processo. Então uma mulher, quando ela está ali com a sua feminilidade atrofiada, com o polo feminino atrofiado, ela se torna, pessoal, uma mulher masculinizada, com uma mente masculinizada. Essa mulher não consegue relaxar, ela está sempre ansiosa, ela não tem conexão com atividades do lar, ela não tem muita conexão com a criação dos filhos, ela não consegue se doar, ela tem dificuldade de se relacionar, ela se torna resistente à doação de amor, de afeto. Ela se torna hiperativa, ela só pensa no trabalho, é uma máquina de execução.
É isso que é uma mulher cancerínica. Ela é uma máquina de executar. Só pensa em projetos, só pensa em trabalho, não consegue se soltar, não consegue se desprender. Essa mulher, ela é dura, ela é rígida. Nós estamos num ponto, mulheres, que eu acredito que nós já nem sabemos mais o que significa ser mulher. Porque há o paradigma cultural e ainda sofremos esse tipo de intoxicação, seja através das pílulas, seja através de hormônios análogos adquiridos por outras vias, conforme eu já mencionei, soja, plásticos aquecidos, carnes, leite e assim por diante. Então, pessoal, baseado nisso que eu expliquei, os anticoncepcionais, eles tornam a mulher um papel em branco. Essa mulher nem é mulher e nem é homem. Isso gera uma confusão dentro da mulher, é uma confusão que muitas vezes a mulher não consegue expressar. Ela está sem a polaridade feminina, que é algo muito inerente à sua natureza. Tem algo que toda mulher sente quando toma pílula, que é a falta de tesão, a falta de vontade de fazer sexo, a diminuição da libido. E eu acho, pessoal, impressionante o quanto as mulheres acham isso normal. Gente, você é um bicho, você é 50% animal. Então você deveria sentir desejo de transar, isso é natural. Só que as mulheres, elas banalizaram, elas pensam, mas tem isso aqui que é normal, tem isso aqui que acontece isso, mas é tranquilo. Eu sinto uma banalização, uma aceitação de um sintoma gravíssimo. Você é um animal, você precisa sentir desejo de acasalar, isso é natural, isso é inerente à sua condição humana. William Reich, pessoal, ele já definia a supressão, a repressão, a morte do desejo sexual como uma condição necessária, como uma condição que por si só já basta para que você desenvolva um quadro de histeria e demência. Então, pessoal, falta de libido, falta de vontade de transar, isso não é um sintoma banal, isso é gravíssimo. Você se despe da sua energia sexual é energia criativa, você precisa dela para vencer. É um impulso animal, é um impulso de conquista que está ali, é um impulso de criatividade. Todas as pessoas, pessoal, que vocês conhecem, que deixaram algum legado considerado um legado de alto nível de contribuição, um legado de alto nível de genialidade, vocês vão pesquisar a vida dessas pessoas, vocês entendem que todas elas, sem exceção, tinham sexualidade exacerbada. Todas elas. A sexualidade é uma condição necessária, obrigatória para que você atinja a excelência. Então, não sentir tesão, não sentir libido, mulher, isso é muito grave. Agora, o que eu, Letícia, pude perceber? Pessoal, eu nunca contei a minha história para vocês, alguns colegas conhecem fragmentos dela, mas enfim. Eu nunca disse a vocês por que eu busquei a homeopatia, por que eu me tornei terapeuta homeopata. Mas, explicando um resumo para vocês, eu procurei a homeopatia prioritariamente para me curar. Na verdade, quando eu comecei a aprender homeopatia, eu ainda não pensava tanto em ajudar os outros. Esse desejo ele veio logo em seguida, por um impulso natural. Mas, prioritariamente, eu busquei a homeopatia como uma ferramenta de autocura. Ah, Letícia, o que você queria curar pela homeopatia? Eu tinha, pessoal, um quadro depressivo que ele me acompanhava mais ou menos desde ali a saída da infância até a entrada na adolescência. Eu sempre fui uma mulher deprimida. E essa depressão, ela se exacerbou significativamente quando eu comecei a tomar pílulas anticoncepcionais. Então, eu busquei a homeopatia prioritariamente para me auxiliar no processo depressivo. E pasmem, eu já terminei esse detox faz algumas semanas e não tive nenhuma oscilação de humor mais desde que eu interrompi o processo, desde que eu finalizei o processo. Então, eu estou concluindo, pode ser que eu esteja afirmando isso de forma precoce, o tempo nos dirá, mas enfim, eu estou chegando à conclusão que a minha depressão ela finalmente foi superada. Obviamente, pessoal, eu não estou tentando florear esse depoimento, dizer que eu sou uma pessoa 100% renovada, que todos os meus problemas acabaram, mas eu considero que vencer um quadro depressivo é por si só um grande feito. Se esse detox ele tivesse me trazido só esse benefício, eu já divulgaria aos 4 ventos essa possibilidade de qualquer forma. Porque, pessoal, já fazia muito tempo que eu estava nessa condição e quando você está há muito tempo com determinado desconforto, você começa a acreditar que não tem jeito, você começa a acreditar que não tem esperança.
Mas desde que eu finalizei esse processo, eu não senti nenhuma recaída emocional mais. Obviamente, surgiram problemas, eu tive algumas questões pessoais para enfrentar, mas a minha postura, a minha força interior diante dessas circunstâncias, ela mudou completamente. Eu me sinto forte, me sinto capaz para finalmente encarar os desafios da vida, os desafios naturais da vida. Serenidade. Esse foi um dos principais avanços que eu percebi. Até durante o detox eu já tinha percebido que eu estava mais calma, que eu estava muito mais tranquila. Como eu disse a vocês, os anticoncepcionais cancerinizam a mulher. Uma mulher cancerinizada, ela se torna muito mais ansiosa, hiperativa. Sabe aquela mulher que não para quieta um minuto, que está sempre buscando algum projeto, buscando algum trabalho para concluir, enfim. Antes, eu considero que eu vivia única e exclusivamente para as minhas atividades, para o meu trabalho. Eu estava muito focada, obsessivamente focada no que eu tinha que fazer. Depois do detox, eu considero que eu me abri para os outros aspectos da minha vida. O trabalho que eu tenho que fazer deixou de assumir aquele papel prioritário na minha rotina. Eu agora me divirto, pessoal. Antes, essa questão do entretenimento na minha cabeça era algo como se fosse uma perda de tempo, algo dispensável. Nossa, o tempo que eu estou gastando aqui brincando, jogando, ou então me divertindo, é o tempo que eu poderia estar concluindo um trabalho, concluindo um projeto. Então essa é a mentalidade cancerínica. E isso foi completamente equilibrado com o detox das pílulas anticoncepcionais. Estou definitivamente uma pessoa muito mais serena, capaz de apreciar o não fazer nada, capaz de parar um pouco para não fazer absolutamente nada e me sentir bem com esse processo. Autoaceitação, esse é outro ponto, porque eu tenho as minhas imperfeições, toda mulher tem as suas neuras com aparência física, com algumas imperfeições, gordurinhas, celulite, estrias. Pessoal, para ser bem franca, eu sequer penso mais nessas questões. Eu acredito que finalmente eu me aceitei como eu sou e como eu estou. Eu olho o que eu sinto vontade de consertar, mas isso não tem mais impacto no meu psiquismo. Impacto ao ponto de me tirar do eixo. E eu noto que a maioria das mulheres transforma essa questão da aparência física numa meta que desenfreadamente elas precisam perseguir a todo custo. Então eu senti uma diminuição significativa desse tipo de compulsão pela aparência. E, obviamente, a autoaceitação ela anda de mãos dadas com a autoestima. Minha autoestima ela aumentou significativamente. Sinto aquele impulso que muitas das mulheres já perderam ultimamente de se arrumar sem ter um motivo para isso. Não é se arrumar para sair, se arrumar para o marido ou para uma ocasião especial. É se arrumar para você mesma, que você quer se ver bem, quer se ver bela, quer se ver bonita, enfim. A minha autoestima ela teve um aumento muito acentuado, muito expressivo, mesmo durante esse processo de desintoxicação. Leveza. A mulher cancerínica ela é muito pesada, ela chega no ambiente, ela tem o poder de pesar o ambiente, porque ela está sempre ansiosa, ela está sempre se culpando, com alto nível de perfeccionismo, alto nível de autocobrança. É por isso que essa mulher intoxicada com pílulas, essa mulher cancerinizada, ela não é nada leve. E esse detox me devolveu leveza. Eu sou capaz agora, pessoal, de dar uma gargalhada. Fazia muito tempo que eu não ria. E olha que eu me considero uma pessoa bem-humorada, mas isso tinha me deixado, é uma característica que eu tinha abandonado. Então, recuperei a minha leveza. Considero-me hoje uma pessoa muito mais leve. Consigo interagir com as pessoas de forma mais leve. Antes eu interagia de uma forma muito formal, muito robotizada, como é típico das personalidades cancerínicas. Descomplicação. Eu percebi que problemas pequenos, que são realmente problemas pequenos, eles deixaram de ter uma importância muito grande para mim mais. Porque tudo antes, pessoal, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, uma faxina que você tem que fazer ali no seu quarto, ou um almoço que você tem que preparar, ajudar o seu filho ali nas tarefas escolares, na sua educação, todas as minhas tarefas, elas eram muito pesadas para eu conduzir, porque tinha que conduzir de uma determinada forma, de um certo jeito, com perfeição, com primor, enfim. Houve uma descomplicação da minha rotina.
Se hoje eu não posso fazer alguma coisa, ok, eu faço outro dia, faço outra hora, descanso, faço em outro momento. Então me senti uma pessoa muito mais descomplicada. E o que é pequeno realmente se tornou pequeno na minha vida. Os problemas pequenos, eles se tornaram definitivamente problemas que eu não preciso levar tanto em consideração. Não preciso me atormentar porque ainda não os resolvi. Pessoal, o que eu acho muito importante enfatizar é que quando a mulher se ama, quando a mulher tem uma autoestima alta, ela se torna mais segura. E eu estou mais segura. E uma mulher mais segura, ela se torna menos ciumenta. Eu estou fazendo essa ênfase porque o ciúmes, ele costuma ser um obstáculo que a maioria das mulheres contemporâneas enfrentam. Mas ciúmes por quê exatamente? Porque elas não se sentem seguras. Mas agora eu gostaria de falar de outro aspecto em que eu senti ganhos, que foi na questão do amor. Pessoal, as pessoas têm várias definições diferentes para amor. Definições até muito abstratas, muito subjetivas, enfim, mas a minha definição ela é simples. Quando eu falo que eu estou me sentindo uma pessoa mais amorosa, o que eu quero dizer com amor é atenção. É um conceito simples, atenção. Atenção ao que, Letícia? Ao aqui e ao agora. E a tudo que está ali no seu aqui e no agora, inclusive as pessoas que estão no seu aqui e agora. Então, amor para mim é conseguir estar no presente, é conseguir dar atenção para o momento presente e para tudo que está ali no seu momento presente. Então, quando eu digo que eu me tornei uma pessoa mais amorosa depois desse detox, significa que eu parei de oscilar entre o passado e o futuro. Eu estou única e exclusivamente aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu não estou pensando no almoço que eu tenho que fazer, eu não estou pensando no atendimento que eu tenho que fazer daqui a pouquinho, eu não estou pensando num projeto que eu tenho que concluir no final do mês, eu estou aqui com vocês. E sabe, pessoal, aquela satisfação com o seu momento, aquela capacidade de ver beleza no seu momento, você vê os problemas ali, mas você não queria estar em lugar nenhum a não ser ali naquele momento. Então, satisfação com o momento presente, capacidade de amar o seu momento presente, esse foi outro ganho muito significativo que eu percebi também. É isso, pessoal, que eu acredito que seja uma mulher originalmente falando, sem as neuras, os condicionamentos, as intoxicações e assim por diante. Eu acredito que uma mulher, ela é uma mãe universal. Então ela vai acalentar ali os seus filhos biológicos, obviamente, mas esse amor, a mulher deveria estender esse amor universalmente. A mulher, ela sempre é e sempre vai ser, de acordo com a minha concepção, uma supermãe. Então, meu desejo de ajudar, o meu desejo, o meu empenho em auxiliar as pessoas à minha volta também aumentou significativamente. E quando a mulher ela assume essa natureza, pessoal, todo o entorno dela, todo o seu meio se torna muito mais leve, muito mais descomplicado, muito mais alegre, muito mais convidativo, muito mais acalentador, mais aninhador, digamos assim. Uma mulher, quando ela se trabalha, quando ela se harmoniza, ela tem a capacidade de impregnar o seu ambiente, impregnar o seu meio. E isso também eu senti que mudou na minha natureza. A minha maternidade, hoje, ela transborda de mim. Eu consigo estendê-la para o meu meio. E o meu meio, obviamente, se transformou muito em função da minha transformação pessoal. Reafirmação do senso de propósito. Quando, pessoal, você deixa de oscilar entre o passado e o futuro, quando você consegue se ater ao momento presente, uma das consequências mais imediatas é você reafirmar o seu senso de propósito. Você passa a sentir para que você veio, o que exatamente você tem que fazer, ao que exatamente você tem que se dedicar. Depois desse detox, ficou muito claro para mim quem eu sou e o que eu preciso fazer. Antes, essas eram questões que, para ser bem sincera, colegas, eram questões que me atormentavam. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o motivo de tudo isso? Eu não sei, pessoal, descrever para vocês exatamente o objetivo que eu defini para mim mesma a partir de agora. Só que é como se isso não importasse mais. Eu simplesmente faço o que eu preciso fazer, eu me entrego ao que eu preciso me entregar e não me importa mais tanto o porquê disso. Eu simplesmente estou confiando no fluxo da vida, no fluxo cósmico que me foi designado. E outro ganho que foi muito expressivo e muito significativo para mim é a percepção do que me faz mal.
Pessoal, muitas vezes a gente convive em determinados ambientes, convive em determinados cenários e nós até sentimos o baque, sentimos que aquele contexto nos prejudica, mas a gente não se mobiliza muito para modificar. Eu acredito que, como a minha polaridade feminina ela foi restabelecida com esse detox, como eu estou me sentindo mais mulher, automaticamente a minha intuição também foi recuperada. Então, se alguma coisa me faz mal, eu já sinto de antemão e eu já evito aquela possibilidade, desde o início. Então, eu estou muito mais sensível a determinados prejuízos que algumas escolhas podem me trazer. Então, algum alimento que não vai me fazer bem, se eu me atrevo a comer atualmente, pessoal, vai me fazer muito mal. E é muito perceptível para mim que me faz mal. Então, eu já estou abandonando definitivamente alguns hábitos que a minha intuição está me dizendo, a minha sensibilidade está me comunicando que não me faz bem. Então, esse foi outro ganho que eu percebi que eu obtive e considerei extremamente útil para mim, porque isso me poupa energia. Se eu não estou mais me prejudicando, automaticamente sobra mais energia para eu me dedicar ao que eu sinto que preciso me dedicar. Pessoal, eu não gravaria esse depoimento se eu não tivesse sentido mudanças tão significativas. Pessoalmente, pessoal, eu digo que é muito difícil alguma coisa me impressionar, é muito difícil algo me causar impacto, é muito difícil algo me incitar esse impulso que eu senti de dividir os benefícios com vocês. Na verdade, pessoal, até entrei nesse processo de detox com certo ceticismo. Então, o que eu estou trazendo a vocês aqui são benefícios que, franca e sinceramente, eu percebi, são mudanças que eu já tenho observado há um certo tempo. E como eu tenho certeza que eram realmente sequelas das pilas, porque eu estava tomando exatamente a homeopatia da pila que eu fiz uso no passado. Ah, Letícia, mas o que a gente que é mulher pode fazer para evitar uma gravidez? Pessoal, isso é um tema delicado porque não existem ferramentas que sejam 100% desprovidas de efeitos colaterais, desprovidas de desvantagens. Pessoalmente, eu uso o DIU. O meu DIU é de cobre. Mas já fiquei sabendo que hoje em dia estão fabricando o DIU de prata. O de prata, o que está sendo dito em relação ao de prata é que a probabilidade do organismo rejeitar o DIU de prata é menor em relação ao DIU de cobre. Então é uma possibilidade, pessoal, mas nós sabemos que o DIU ele tem a eficácia contraceptiva justamente pelo fato dele provocar ali na região uterina um processo microinflamatório que torna o ambiente uterino hostil aos espermatozoides. Por isso a gravidez não ocorre. Ou seja, há malefício sim para a região uterina. Não é um método que é 100% desprovido de efeitos colaterais, isso não resta dúvida, mas é um método que eu costumo indicar para as mulheres porque, apesar desse malefício, não é um método hormonal. Então, pessoal, eu espero que vocês divulguem esse meu depoimento para mulheres que vocês sabem que fazem uso de pílulas anticoncepcionais, sua amiga, sua irmã, sua tia, sua prima, sua esposa e companhia limitada, porque definitivamente, pessoal, agora, nesse momento, eu não tenho dúvidas de que se trata de um veneno que infelizmente banalizamos. Pessoal, ficamos hoje por aqui. Eu agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que eu tenha sido clara o bastante em relação aos benefícios que eu colhi e espero que vocês me ajudem no processo de conscientizar as mulheres acerca dos malefícios das pílulas anticoncepcionais. Importante enfatizar, pessoal, caso a mulher tenha sofrido sequelas das pílulas, que é muito provável que tenha colhido, lembre-se que ela vai passar isso para a sua linhagem genética. Um forte abraço a todos e até a próxima.